Thiago, a gente vai fazer ele em 4 etapas. E, mano, a primeira etapa pra gente fazer o projeto do Thiago, a gente precisa primeiro. Meu Deus. O que vocês precisam ter de informação? Hum. O que é um web service? O web service é basicamente um jeito da gente comunicar. É um jeito da gente comunicar. É fato. Um projeto funciona. Peraí. Isso de comunicar como um projeto funciona. É isso aí, na internet boa é outra coisa, né? Mano, e eu, que tava com a internet bosta. Tá. Não, você que tá com a internet bosta, não. Não mais. Caralho, viu? Pô, mano, os caras ia mandar um técnico aqui, os caras ficam me enrolando até 1h da tarde. O técnico não veio, a internet voltou normal. Mano, normalmente é assim que um projeto de verdade funciona. Tipo, qualquer projeto na web que vocês pegarem, ele vai ter um banco de dados, uma linguagem back-end e uma linguagem front-end. No caso do C Sharp, ele tem quase tudo. Ele tem o front-end e o back-end dentro do programa do Visual Studio. A única coisa que ele não tem é o banco de dados. Aí o banco de dados a gente pode ter MySQL ou NoSQL. Eu não vou me aprofundar em NoSQL porque não precisa. Tem o MariaDB também. MariaDB é NoSQL. MariaDB não é SQL? Não, Como até não? onde eu sei, não. Ué, a gente usou no projeto do BAP. Não. Calma. MariaDB é SQL, no caso. É que, tipo, os bagulhos de SQL, eles têm várias ferramentas. É como se SQL fosse uma linguagem e tem um monte de framework pra linguagem, tá ligado? Aí nos frameworks de SQL tem, tipo, PHP não, porra. PGAdmin, tá ligado? Tem MariaDB, tem um monte de bagulho assim. Enfim, a parte de front-end do nosso bagulho aqui vai ser esse XML aqui. Então sempre que vocês verem uma estrutura assim, ó, desse jeito aqui, porra, não consigo dar zoom. Esse daqui vai ser o front-end da nossa página. Isso aqui vai ser o back-end da nossa página. Só que aqui nesse caso é como se os dois estivessem integrados junto. Então, ao invés da gente ter que ficar enviando request pro back-end, o C Sharp ele vai funcionar assim, ó. Retinho, pai. Receba. Código. O C Sharp ele vai funcionar assim, tipo, ele funciona os dois juntos. A gente não precisa usar um de cada vez, tipo, a gente não precisa separar em linguagens diferentes, é a mesma linguagem que faz o back-end e o front-end, que vai ser isso aqui. É como se a gente tivesse o JavaScript fazendo as duas coisas numa página web, tá ligado? Só que a gente ainda assim precisa de um banco de dados, porque a gente precisa armazenar informações. E o Visual Studio, ele não tem uma ferramenta de banco de dados, ele não tem nem SQL e nem NoSQL. Então, a gente não consegue guardar nada. E o que a gente faz? A gente poderia criar um banco de dados, mas a gente vai usar uma API. E justamente, qual que vai ser o papel da API? A API, ela vai conectar a gente com um banco de dados de outra pessoa.
Então, tipo, ao invés de a gente precisar criar o nosso próprio banco de dados, a API. Nossa, que bagunça da porra. Enfim, foda-se. A API, ela vai conectar o nosso projeto a um banco de dados de outra pessoa. Tu lembra disso, Ellen, que eu tava te explicando na aula? Como é que Eu lembro, funciona? lembro. Então, quando a gente precisar de algum dado, tipo, se o nosso back-end ele precisar excluir um cliente, vamos supor que o back-end nosso ele precisa excluir um cliente. Ao invés dele mandar uma request, que é o que normalmente ele faria, ele mandaria uma request para a API. Para a API não, para o banco de dados. O banco de dados ia pesquisar a pessoa que o back-end precisa excluir e ele ia retornar a pessoa para o back-end. Na verdade, a gente vai fazer uma request para a API e a API vai fazer a request para o banco de dados, tá ligado? Uhum. Alô. É como se, pra gente entender Meu Deus. Toma, vem ganhar. Repete, por favor. Meu Deus do céu. o que aconteceu. Travou e voltou lá no Falou, final. tá Exatamente. ligado e morreu. Nossa, eu nem lembro o que eu tava falando, então, que vocês ouviram por último. Mano, você falou API e o E o O banco banco de bagulho dados. de mandar o de dados. request pro API e aí o API manda pro banco de dados. E aí depois disso separou. Ah tá, não, então tá suave. Então, mano, só que ao invés do. Vocês precisam entender que no final de tudo, a gente está fazendo uma request para um banco de dados. Então a gente vai precisar entender como é que funciona uma tabela SQL, porque as informações que vão ser dispostas aqui vão ser a mesma de um SQL padrão. A única coisa que vai mudar é o jeito de pesquisar na API. Tá. Hum. Tá? Pesquisa na API, a gente tem esse banco de dados sem linha de código. A gente está acessando esse banco de dados por URLs. E as URLs, elas que vão gerar o nosso código SQL. Então, a gente não precisa digitar SQL para uma API. Ao invés de a gente digitar um código SQL, então, normalmente, quando a gente fosse fazer uma request para um banco de dados, a gente precisaria fazer, tipo, um código SQL em string e mandar ele para o banco de dados como se fosse uma função, tá ligado? Normalmente é isso que acontece num projeto de verdade. A gente tem uma função que manda um comando SQL em formato de string. Era isso que a gente tentava aprender na aula do Rogério, tá ligado? Vocês lembram da aula do Rogério, que no PHP a gente tinha que ficar passando SQL em string, tá ligado? Mandando pro banco de dados, puxando dados. Vocês lembram de alguma coisa disso? Vagamente. Porra nenhuma. Enfim, a gente não vai trabalhar com SQL. Ao invés de a gente passar um comando SQL aqui, a gente vai passar uma URL, que vai ser a URL da API, e a API vai gerar esse código automaticamente para a gente. Então a gente não precisa fazer nada, a gente só precisa da URL. E aí é que tá. Para a gente acertar a URL que a gente precisa, porque o programa também não é mágico, ele não vai conseguir ler a tua cabeça. Então, para a gente acertar a, para a gente acertar a informação que a gente precisa, por exemplo, se eu quiser pegar todas as classes aqui, tem aqui embaixo. Hum. Não, não. Não. Volte o bingo aí, volte. Volte, Babinga, Tem coisa volte. estruturada dentro do banco de dados dos caras. Não. Então, para Meu você saber Deus. puxar. Olha só. Nossa senhora, o que aconteceu com o meu áudio dessa vez? Nem Travou foi e o áudio. voltou em 2x. Pelo É. menos voltou. É. Em dois. Deu pra ouvir, pelo menos? Deu. Deu, mas explica de novo aí, mano. Explica de novo o quê? Onde que eu parei? Você falou alguma coisa das classes ali. Tipo, Classe. ali embaixo. Já tinha ali embaixo. Você já tava direcionando seu mouse pra outra coisa.
Ah, tá, não. O importante é que vocês precisam saber que a gente precisa descobrir como é que os caras organizam o banco de dados deles. Uhum. Essa é a única parte importante que vocês precisam saber. Então, esse é o primeiro passo da gente fazer o projeto do Thiago. A gente precisa saber como é que o banco de dados dos caras está estruturado para a gente saber mandar a URL que a gente precisa para os caras. Então, normalmente, como é que funciona um banco de dados? Um banco de dados ele é estruturado por esquema. Então, tipo, a gente aqui, a gente vai ter um grande esquema, e esse esquema, ele vai ser, tipo, ele pode ter qualquer nome, pode ser literalmente, é o nome do projeto, é o nome do banco em si. No caso, eu pulei um passo, mas enfim. A gente tem o banco de dados, vamos chamar aqui de, sei lá, D&D. E esse banco de dados, ele vai ser estruturado em um monte de tabelas. Então, dentro do banco de dados do D&D, a gente tem um monte de tabela. E cada tabela vai ter um atributo, vai ter atributos dentro dela, que a gente chama de colunas. Então, cada coluna da tabela vai ser um atributo. Meu Deus. Tá. Vai ter um bagulho lá no banco e vai ter várias tabelas. E um valor, que a gente chama. O bagulho aqui, o valor é o que a gente está buscando. Mas, para a gente ter o valor, a gente precisa descobrir a coluna. No caso, a gente precisa descobrir a tabela. Ele vai retornar a coluna. Ele vai retornar pra gente, isso daqui que ele tá retornando pra gente, se a gente parar pra olhar, ó, é exatamente o bagulho da tabela. Ele tá retornando a coluna e o valor da coluna. Então, como isso daqui é a coluna e esse daqui é o valor, se tu parar para analisar, vai ter vários desse daqui, vários index no valor que ele retornar pra gente. Então, por exemplo, aqui a gente tem um index, dois index, três index, quatro index, vai ter um monte. Só que cada index vai ter um valor diferente, por exemplo. Esse daqui, ó, esse index aqui, ó, tem clérigo, esse daqui tem druida, esse daqui tem lutador, enfim, Macaco! macaco. Eu li ali um monk ali. O que o Thiago pede pra gente fazer é que a gente precise ir atrás dos dados, que é esse que tá do lado aqui. Só que pra gente ir atrás dos dados, a gente precisa primeiro pegar a tabela, ok? Ok. Como é que a gente faz pra descobrir em que tabela que tá? Mano, normalmente esse cara normalmente, se você pesquisar na documentação das APIs, elas vão ter, calma aí, PGE Web Service. Se você pesquisar na documentação das APIs, elas vão ter como é que vai estar organizada essa estrutura de dados. Então, por exemplo, essa daqui que é a API do IBGE que o Thiago tinha passado para a gente, se a gente parar para analisar, ó, eles vão mostrar para a gente como é que está organizado as tabelas deles. Então, se a gente botar isso daqui numa tabela, a gente vai ter ó, a gente isso daqui é uma tabela do quê? Calma. Agrupados. Tá, calma. Tem algo mais específico? Não, 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 não. Cadê aquele outro, velho? Tinha um outro que era melhor de ver. Bom, enfim. Blá, 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 blá. Qualidades. Tá, calma. Eu acho que eu tenho quase certeza que eu pulei um passo aqui. E dei um segundo. Ui, Blá, 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 tabelas. Tá, ó. A gente precisa procurar a tabela que a gente quer e a gente precisa pegar os dados dela, tá? Normalmente na documentação dos bagulhos vai ter escrito o que a gente precisa pegar. No caso desse cara aqui,
ele vai ter essa tabela aqui. Essa tabela, ela vai ser a tabela de agregados. Então, se a gente olhar dentro da tabela agregados, que é essa tabela aqui, a gente vai ter dentro dela um período, um assunto, uma classificação, periodicidade e nível. Esses daqui vão ser os de cada coluna da tabela. Então, por exemplo, se eu quiser ir atrás e pesquisar dentro da tabela agregados o período de alguma coisa específica, eu preciso lançar o agregados e o valor do período. E aí, o valor do período não, e a coluna período. E ele vai me voltar todos os períodos que tem na tabela. No caso, é mais fácil jogar a tabela inteira e pegar tudo de uma vez, que é mais fácil. Enfim, o importante é que vocês precisam achar a tabela que vocês vão pegar. E aí a tabela, e aí ele vai ser convertido em... Para você converter em um URL, a gente vai ter duas partes de uma URL. Ó. Aqui fica bem fácil de ver. Então, tipo, a gente vai ter a URL genérica, que vai ser essa URL fixa aqui, e a URL dinâmica. A URL genérica é a URL que, independente do que a gente for pesquisar, a gente vai precisar usar ela. Então, independente da tabela que a gente quiser acessar no banco de dados dos caras, a gente vai precisar jogar a URL genérica, porque a URL genérica é a URL que dá acesso ao banco de dados dos caras. Entenderam? Yes. Compreenderam? Tá, o Sim, RL sim. genérica. A genérica vai pegar tudo do banco de dados dos outros carinhas. Não, a URL genérica é como se a gente estivesse acessando o banco de dados. Então, por exemplo, vamos botar aqui, ó. Raças. Porra. Mais pra cima. Ó, classes, itens. E qualquer outro número. Truques. Então, por exemplo, a URL genérica, ela vai dar acesso a esse quadrado grande aqui, tá ligado? Então, se a gente pegar esse quadrado grande aqui, a partir do momento que a gente bota a URL genérica, linda essa letra. Enfim, a partir do momento que a gente joga a URL genérica dentro do nosso navegador, a gente vai estar acessando o banco de dados inteiro dos caras. Só que aí é que tá. Quando a gente acessa o banco de dados inteiro dos caras, eles vão dar para ele, nesse caso aqui do D&D especificamente, ele vai redirecionar a gente para uma página que mostra a URL das outras coisas que a gente precisa. Só que na maioria dos casos ele não vai te redirecionar para lugar nenhum, porque você está acessando o banco, você não especificou em que local do banco que você quer acessar. É como se você tivesse literalmente só entrado dentro de uma cidade, tá ligado? Tu quer ir atrás de uma loja de uma cidade, tu entrou na cidade, tu não sabe onde tu quer ir. Tu precisa especificar para onde que tu quer ir. Então, é para isso que a gente tem a URL dinâmica, que a URL dinâmica, que é isso daqui que vem depois da genérica, a gente vai ter, a gente vai especificar para onde que a gente quer ir. No caso, ai, caralho. No caso, aonde a gente quer ir, normalmente o Thiago ele vai ser a questão, que é a gente vai precisar ir atrás do dado, e aí para achar o dado a gente precisa saber a tabela que a gente quer ir, e aí para saber a tabela que a gente quer ir, a gente vai precisar olhar no site dos caras. Então, qual que é a parada? Se eu quiser acessar, por exemplo, No. No. Não vai voltar em 2x. Mas eu vou voltar agora. Faz. por exemplo, qual que é o meu aqui? Voltou meu áudio? Agora Voltou. volta.
Voltou. Uhum. Tá. Então, por exemplo, se eu quiser acessar a tabela de antecedentes, eu vou precisar. De novo. Tá foda. Ai, não. O homem tá sendo impedido da aula, mano. Então. Tá foda. Aí, É, voltou. guys, vamos ter que acabar aqui. Trabalhei bastante. Ah, voltou. Valeu. Morreu Tá. de novo. É, voltou. Ah, Mano, Hum. agora. Mano, como é que escreve antecedente em inglês? Escreve o quê? Antecedente. Antecedente. Antecedente em inglês. Boa pergunta. Cadê o homem do inglês? Boa pergunta, é foda. Tá, aqui, ó. Eu acho que é isso aqui. Geralmente seria Origin, alguma coisa assim. Acho que é isso daqui. Rayman. Origin. Ai, não, meu teclado não Não, ali desconfigurou. alignments é o bagulho de o alinhamento, pô. Ah, É neutro. bro. Neutro. É, então. Calma. Aí, Fits. hum, Backgrounds. é, Tem Provavelmente é background? Ah, background. não Tem tinha ali, visto. ó. Tá, suave. Backgrounds. Tá, calma. Vê se é esse. É É esse. esse mesmo. Caralho, mas só tem um? Não, acólito. pera. Acabou. Acabou, só tem acólito só. Volta lá. Não deve ser esse, então. Ou é e ele não tá pegando. Calma. Eu não consigo usar minha barra não funciona. Mano, eu vou. Calma. Porra. FFA mesmo. Que não vai. Alô, voltei. Conseguiu achar? Não. NA professor. Deve ser background, só que ele não pegou tudo. Então, era pra ser backgrounds, pô. Apareceu acólito. Acólito é um antecedente. Tá. Não, mas é porque ele tá dando outro comando de SQL. Ó, Hum, lembra que eu falei pra vocês que quando você passa numa API, ele tá transformando em código SQL? uhum, Tá vendo que ele tá dando esse bagulho count? uhum. Count é um comando de SQL que ele serve pra tu contar quantos tem de alguma coisa. Então, provavelmente essa API do D&D, ela tem um bagulho para tu passar o comando count dentro dela. É por isso que entender de SQL é minimamente importante. Porque tu consegue bater o olho nisso daqui e ver que ele tá passando o comando errado. Enfim, aqui pelo menos apareceu os bagulho. Então, nem lembro mais que bosta que eu tava falando. A URL dinâmica, a gente vai passar o nome da tabela que a gente quer entrar dentro do banco de dados. Então, cada tabela aqui vai ter uma URL dinâmica própria. Então, isso daqui vai ter uma URL, isso daqui vai ter outra URL, Uhum. e a gente vai usar essa barra aqui para delimitar aonde a gente está entrando. Então, por exemplo, a gente bota o banco de dados, que vai ser a URL genérica, no caso, isso daqui é a URL dinâmica, eu errei o nome, foi mal. A gente coloca URL genéricas para a gente entrar no banco, e aí cada barra dessa vai delimitar aonde a gente está entrando. Então, por exemplo, pode ser que dentro dessa tabela de raças, a gente tenha, tipo,
outras duas tabelas, tá ligado? Subraço. É mais fácil ver com classe, na real. Que daí classe tem trilha, tá ligado? Hum. Aí dentro da tabela de classes a gente tem uma outra tabela chamada trilha. E aí, por exemplo, se a gente quiser entrar nessa tabela que tá aqui embaixo, a gente precisa colocar a URL genérica, que vai ser o banco de dados que a gente está entrando, a URL da tabela de classes. Então, por exemplo, a gente precisaria colocar aqui classes. E, separado por barra, a gente colocaria a próxima, que seria a trilha. E aí a gente conseguiria ir entrando. Então é assim que a gente faz para pesquisar dentro do banco de dados. Tipo, isso daqui não muda. Esse bagulho de URL não muda. O que vai mudar é essa estrutura aqui, ó. E essa estrutura aqui normalmente vai ser dada pela documentação do web service que a gente estiver usando. Sacaram? Tá. Uhum. Aí são duas linhas de código diferentes, né? Pra classe e pra trilha. Só que é o mesmo URL. Não, são duas. Vai dar resultados diferentes. São linhas de códigos diferentes porque são tabelas diferentes. Tá. Mas é que isso daqui significa que tá uma dentro da outra. Ok. É só isso que vocês precisam saber para pesquisar. Uhum. Então, a gente vai analisar para a gente ver que comando de URL que a gente tem que dar para pegar o dado que o Thiago quer que a gente pegue. Sacaram a ideia? Sim. Falei pra caralho, não falei porra nenhuma. Por Vambora. barras. Mano, você estanca fazer essa primeira parte? Porque esse D&D parece... Não parece muito complicado. Mas eu não sei o que digitar. Tem que corrigir essa fala aí, ô Babingoia. Não é perguntar se a gente tanca. Pergunte se nossos PC tanca. Eu vou digitar só pra digitar mesmo. Hiro, Hum. vamos fazer um bem bolado, mano. Você faz a sua atividade Sempre e tenta aí fazer. você me empresta seu parsec. Mano, eu desisto, velho. Não Mas dá. você Não Maroto não dá. tanca. não funcionou nem com o VS Config? Não, mano, eu tô tentando importar o seu e o do Eren, só que parece que o seu e o do Eren são idênticos, tá ligado? Só que aí eu starto um projeto, não dá certo, e aí eu vou lá importar, e ele tá com outro arquivo, tipo um arquivo nada a ver, tá ligado? E eu não sei mais o que eu faço. Mano, não, eu vou transmitir, porque às vezes eu só tô sendo burro. Não é possível. Ó, Importar a configuração, Calma aí. aí tem isso coitadinho do aqui. camaroto, viado. Não, aí beleza. Tá esse caminho aqui para esse arquivo. A gente vai ignorar e colocar outro. Eu vou colocar o do Little. Beleza. Examinar os detalhes, certo? Que tá tudo igual. Não tem nada para acrescentar. Aí Uhum. beleza. Aí eu vou lá, vou colocar o do L. Examinar os detalhes. Mano, o Cabo já deve ter importado Não tanta tem coisa nada. nisso daí. Beleza. Então, logo, já que eu tenho todos os pacotes do Little e do Eren, mano, é pra funcionar alguma coisa. Abriu aí, ó. Não, tudo bem, o problema não é abrir. O problema não é esse. No. Nossa, deu pouco Mano, entende, velho? erro, tá? Não, o problema é que é sempre essa merda aqui, ó. Package Source Mapping. Só que aí, beleza, eu vou pesquisar essa merda.
Mas por que você tá tentando precisando no get essa porra, patrão? Porque é resolve no Nuget. Quer ver? Ó? Aí você vem aqui, ó. É esse bagulho aqui que carrega as versões dos pacotes. E aí é essa merda aqui que tá dando um erro. É o mapeamento de fonte de pacote. Só que eu não sei o que eu faço com isso. Eu já removi, não deu certo. Eu já adicionei uma pasta vazia, não mudou nada. Não sei o que eu faço. Mano, é isso aí, tá ligado? Vai ter que usar Parsec. Você já tentou criar outro projeto depois que você instalou os bagulho? Importou os bagulho? Já, já. Esse teste 6 aqui é o que eu criei com o seu. Ah, tá. Depois de importar o seu. Ah, então, Mano, pior que teve um, se não me engano, é o teste 2 que eu usei, que eu criei depois de fazer importar o config da BIM. E ele resolveu 3 erros de 5. E faltou 2. O cara tem um exódia pra matar. 5 erros. Ai, velho. Calma. Hum, Qual que é o erro que tá dando aí? Qual que é os erros que tá dando ali? Dá uma print. Printa aí, manda fazer um favor, os erros. Caralho, viu? sabe qual que é o pior? Esse é o Hum, tipo de erro que você mostraria pro Thiago e ele falaria, mano, não sei não, vou ver lá, Sim, na próxima aula eu sim. resolvo isso aí. Nossa, velho. Mano, é tomar um erro desse na hora da prova e chorar, mano. Vou chorar no banho. Não, Fel. Nada de chorar, cara. Cansamos de chorar, cara. Temos que agir. Vamos, estourar o pneuzinho dele. O cara recebe 10 mil. Estourar um pneu. Ah, então. no caso não é aqui. Ah, Come vamos. ele. Isso aí. Bora fazer uma referência Berserk? Ah, Hum. Ah, Ah. Meu Deus, vamos comer a esposa dele na frente dele. vai o Eren na frente dele. O quê? Sai fora. Sai fora. na frente dele não, né, mano? É maldade demais. Mano, agora todos os testes estão dando erro. Nenhum É, tinha não algum que tava dando pelo menos funcionando antes? um erro. Não, não, tinha um que tava. Ah, porra. Morreu. As operadoras precisam trabalhar mais, mano. Oi? As operadoras precisam trabalhar mais. Hum, hum. Mano, eu tô com 3 projetos abertos. Tá fazendo PC morrer. Bicho. O maroto vazou o VAP inteiro, mano. Então, Mano, guys. Vocês conseguem fazer a primeira parte do 6 aí? sim, senhor. Sim, sim, Mano, por favor. Sim, Que senhor. bagulho, mano. No meu não vai. Não Mano, vai. é só literalmente pra vocês pesquisar, acertar o URL. É só pra vocês acertar o URL e achar o que vocês precisam. não, então, eu já peguei a classe, eu já coloquei no projeto a classe dos truques, mas eu não sei como partir daqui.
Sim, sim. Não, é só isso mesmo. Tipo, Então pronto. Mandem a URL que vocês pegaram, por favor. Tá, peraí. Manda no Pegar. bagulho de DM. Mas eu sei. Mano, será que o Visual Studio Que o moda C Camarões tá Sharp? lá Ó, eu insano. coloquei lá no meu projeto assim. Cadê Não, o. pai, não, pai. Esquece o Visual Studio. Só o URL, só. Eu só quero que você acerte o URL. Cadê o site Tá. dele? Ah, tá, só uma linha. Nossa, tá muito rápido. Pera aí. Tá, é pra Aqui, pegar a ó. minha, né? Yes. É, só isso. Yes. Eu ia fazer o get lá. Não, cara, calma. Calma. São dois, Mantenha mano, são dois calma. alunos muito medíocres e outros dois absurdos. Calma aí. Tá, minha primeira parte é essa. Eu imagino. Absurdo é exagero. É, um pouco. Cadê? Pelo menos tirar. Mano, eu tô um passo à frente, Fel. Um passo que dura um Não. minuto. E eu travei nesse um passo na frente. Como é que entra naquele bagulho? Hum, calma aí, deixa eu pegar a outra parte. Mano, eu vou tacar o Windows no lixo. Que isso? Mano, eu imagino que o meu seja esses dois aqui, mano. Não Ah, sei se é. Ah não, mas manda o URL inteiro, pô. Tá, pera aí então. Primeiro pra acessar, né? Mas acessar não precisa mandar, eu acho. E o outro é assim. Mano, mostra no site que os bagulhos são separados, tá ligado? Não sei se é. Ou se é um atrás do outro. Porra. Ou será É que é porque tá em inglês. um atrás do outro? Não sei.